Olá, meu nome é Luiz Fernando Maia, sou advogado tributarista e empresarial, atuo no ramo empresarial há mais de 27 anos, fui professor de Direito Tributário, Direito Administrativo e Direito Financeiro por 17 anos em cursos de graduação de Direito. Gostaria de conversar com vocês sobre os efeitos da pandemia, mais precisamente um universo pós-pandemia que as empresas brasileiras devem encontrar no momento das consequências deletérias das quarentenas, que culminaram em prejuízos, paralisação e alguns segmentos da economia, especialmente a área do comércio varejista, que traz, por consequência também, todas as suas indústrias que fornecem os produtos para esses nichos de venda. É óbvio que existem empresas que não tiveram afetação direta, outras que até encontraram na pandemia uma bolha de consumo. A gente pode exemplificar, por exemplo, empresas que comercializam móveis de escritórios, material de informática, que tiveram crescimento em decorrência da necessidade do trabalho em home office, da maioria das empresas no Brasil, que acabou crescendo 4, 5 vezes as vendas desses produtos nesse momento de pandemia. Mas certo é que empresas, em sua grande maioria do segmento de varejo, consequentemente atacadista, e os fabricantes que abastecem esse varejo, que tiveram a afetação pela paralisação da atividade na economia, sofreram um abalo econômico significativo, de forma abrupta, e que agora, mesmo que superado, esperamos, com certeza a curto prazo, a fase mais aguda da endemia, a volta dessas empresas à normalidade econômica, infelizmente, não vai ser de curto prazo. Acreditamos que a economia para essas empresas será de sobrevivência até o final desse ano. No início do primeiro trimestre será um ano de equilíbrio e de recuperação efetiva para algo que seja parecido para a realidade que nós vivemos antes da pandemia. Acredito que cerca de 2 anos que estaremos dentro dessa suposta normalidade. Neste interregno, é necessário que as empresas tenham e se adaptem para esse momento de crise. Esse momento de crise vem pela parada, simplesmente, da locomotiva. O trem parou abruptamente e os vagões vieram chocando-se uns sobre os outros e descarrilharam. Esses vagões descarrilhados são as empresas que pararam na pandemia. E o vagão é a economia dessas empresas. Nós vamos ter um tempo para que essa locomotiva se distancie, para que os vagões voltem aos trilhos e o trem volte a andar. E infelizmente, alguns vagões não vão conseguir voltar para esse trilho. Para que se volte esse trem, se volte a economia, é preciso que as empresas tenham ciência de que um novo horizonte, uma nova realidade vai ser institucionalizada em suas operações, na mentalidade do empresário, e no próprio empregado como parceiro desse todo. Todos sofreram os impactos, todos são vitimados pela defasagem econômica e vão seguir juntos, batalhando para a recuperação dessas economias afetadas, dessas empresas que foram efetivamente afetadas. Então nós podemos, primeiramente, obviamente, deixar bem claro que estamos tratando aqui das empresas que foram efetivamente afetadas pela paralisação da quarentena, traçar 3 horizontes
Primeiro, no plano da sobrevivência tributária, no plano das relações do direito comercial e civil e no plano trabalhista. O primeiro aspecto é reconhecer que as empresas sofreram um abalo fortíssimo no caixa. Com a paralisação do comércio, pararam de vender, pararam de ter receita. As empresas fabricantes que forneciam para esse comércio pararam de vender e pararam de receber o que já tinham vendido para esse segmento do final do varejo. Então há uma grave deficiência de caixa de imediato, desde a paralisação em março. O primeiro impacto foi bem dissolvido através da intervenção do governo, que viabilizou soluções no âmbito tributário, com suspensão dos tributos por 90 dias, alguns dos tributos, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, que é para algumas empresas de bastante repercussão econômica, não foram suspensos na forma de suspensão de prazo, a apuração contínua normal, a entrega da declaração que teve um prazo para ser apresentado, que acaba implicando também um novo plus em termos de prazo para recolhimento, que eu vou tratar mais à frente. No âmbito do direito trabalhista, nós vimos que o governo também agiu prontamente, injetando dinheiro para financiar os empregados que tiveram a redução de jornada de trabalho com proporção de redução exata também na redução do salário. E aquelas próprias empresas que optaram pela suspensão do contrato de trabalho. É óbvio que agora não é o momento de se discutir se a quarentena foi no ponto certo, no ponto aquém ou além do necessário. A quarentena e é que estamos vivendo hoje, e os reflexos são os que estamos vivendo hoje. Os empregados, grande maioria, tiveram redução do trabalho e redução do salário. A média foi, nas grandes empresas, de 25%, as pequenas e médias empresas acabaram adotando a alíquota maior, de 70%. Para os funcionários que ganham até um patamar de 2 salários mínimos, o prejuízo não foi significativo, com o custeio parcial do governo, mas foi um grande reforço e grande remédio que as empresas experimentaram e imediatamente ao início da crise. Foi eficiente a participação do governo no socorro das empresas nesse momento. As relações de trabalho dos empregados tornaram-se mais complexas no aspecto hoje da higienização, da proteção, principalmente com o reconhecimento da possibilidade do Covid-19 ser uma doença também de cunho profissional, que traz mais responsabilidade ao empregador no custeio, na atenção, nas normas de segurança, de higienização, no trabalho à distância, máscara, todo o preventivo necessário para a não contaminação, porque se lá contaminado fosse o empregado, ele terá a responsabilização da relação de trabalho e indenização até no âmbito civil. No âmbito do direito civil, o que nós vamos ver é uma necessidade de parceria entre credores e devedores. É difícil falar em parceria entre credores e devedores quando credores precisam de dinheiro e devedores não têm como pagar o dinheiro que os credores precisam. O que nós temos já hoje na nossa Casa Legislativa, no Congresso, é a tramitação de um projeto de lei para regrar a curto prazo essas relações de dívidas entre empresas no segmento civil. É praticamente uma mini recuperação judicial de 90 dias que está sendo previsto, com condições e regramentos para dívidas a partir
de março de 2020, né? Então isso ainda está muito precipitado para se trabalhar, para se divulgar, mas vai ser uma necessidade, porque nós sabemos que os 90 dias que nós temos, tanto na regra dos benefícios trabalhistas, como nos financiamentos de curto prazo que o governo ofereceu no segmento de ajuda às empresas, o crédito das pequenas, micro e pequenas empresas, recentemente agora, da Lei 3.999, a anterior medida provisória 944, que deu o crédito de folha de pagamento. Principalmente esse último crédito, folha de pagamento, necessariamente vai ter que ser realongado pelo governo, fornecendo para até o final do ano. As empresas não vão ter caixa, as empresas afetadas, eu volto a repetir, não vão ter caixa sadio para suportarem normalmente a folha, voltarem a cumprir com as obrigações de fornecedores e voltar aos tributos também. Aí entra outro ponto. Potencialmente os tributos também vão necessariamente ter o prazo suspenso até o final do ano. Eu acho que o governo vai ter que ter a sua razoabilidade nessa lógica de que o mercado não foi modificado em termos de a quarentena, perdurou por mais do que esperado. Não sabemos até quando vai ser e como vai ser essa flexibilização, mas certo que até o final do ano nós não temos nenhuma perspectiva de um horizonte de proximidade ao que chamamos de regularidade de mercado, né? E, em especial no segmento varejista, que foi o mais afetado. O que eu chamo a atenção para as empresas no aspecto tributário é de que no mercado em que as empresas têm necessidade de caixa, um mercado em que não se tem capital de giro e vou buscar esse dinheiro com um terceiro, temos que pensar qual que é o melhor juro de mercado. Hoje, indiscutivelmente, houve uma inversão e hoje a opção de planejar o parcelamento dos tributos passou a ser também um planejamento financeiro. Nós estamos hoje com a taxa Selic em 3%, com potencialidade de redução ainda na próxima reunião do Banco Central e chegar a 2,75%, e o financiamento do tributo acompanha a Selic. Então nós estamos falando de um financiamento de juros de 3% ao ano, hoje, para parcelar em 60 parcelas. Isso é um financiamento que não existe no mercado, a não ser as duas exceções que são leis específicas, né, do financiamento às micro e pequenas empresas, da Lei 13.999 e da própria lei a medida provisória 944 do financiamento da folha, todos com dinheiros incentivados pelo governo. E aí também um planejamento que pode ser feito em termos econômicos para a empresa é tratar como uma oportunidade de planejamento, de parcelamento futuro, a própria prorrogação da entrega das DCTF. Inicialmente ia ser no final de maio, agora 21 de julho é a data que foi concedida para as empresas entregarem a DCTF do trimestre, abril, maio, junho. Se a entrega vai ser 21 de julho, consequentemente o prazo de vencimento desses tributos, da parcela única ou da primeira parcela, para quem for pagar em 3 parcelas, acontecerá dia 21. Se o contribuinte fizer o parcelamento no dia imediatamente seguinte ao dia 21, no dia 22, ele vai estar sofrendo a multa diária de 0,33 ao dia. E poderá financiar, portanto, esse valor desse trimestre em 60 parcelas ou menos, segundo a sua conveniência, com esses juros de 3%. É um juro que não tem no mercado, como eu disse,
para quem está fora das condições de micro, pequena empresa, e a gente tem que lembrar que o processo de conseguir esse dinheiro da Lei 13.999 ainda vai ser demorado, a lei é recente, e até o dinheiro chegar no caixa da empresa é demorado, e isso, sem dúvida nenhuma, vai dar um caixa, um fôlego para a empresa. Obviamente aquelas que têm valor significativo, que pagam pelo lucro presumido principalmente, né? Mas do lucro real, que não tem lucro, obviamente não estão nesse planejamento. Mas eu digo e citei esse exemplo como uma das formas em que o empresário deve mudar o foco do horizonte da empresa. Ele deve planejar em todos os aspectos. E o plano tributário tem um leque enorme de planejamento que as empresas devem desenvolver. Planejamento de recuperação de tributos indevidamente pagos por inconstitucionalidade e legitimidade da lei ou por erro de contabilidade. Então, um sistema de auditoria, um compliance tributário vai ser necessário, vai ser de utilidade às empresas na recuperação desses indevidos para evitar pagamentos além do correto. Um planejamento tributário também de equacionar dívidas que estejam em fase de execução fiscal para evitar penhoras de caixa, que pode ser fatal para a empresa no momento desse, por isso a transação da Portaria 33 da Procuradoria-Geral da Receita Federal é outro veículo que eu chamo a terceira etapa do processo administrativo, né, que é aquele momento que o contribuinte senta com o procurador da Receita Federal para discutir erros da CDA, correções da CDA e evitar cobranças indevidas na própria execução fiscal. Isso é importante porque nós estamos tratando, aproveitando o tema transação da dívida tributária, ela vai até 2015, dívida até 2015. Então são dívidas antigas, dívidas até de 89, que estão em processo de execução, por isso ainda estão fora da decadência, da prescrição. E lá tem dívidas que estão lançadas em CDA fora da legislação, que já foi reconhecida administrativamente e que às vezes o contribuinte não se ateve a esse detalhe, como a multa do INSS, que chegava a ser lançada até 60%. E o próprio INSS, já por portaria interna, regulamentou, desde muitos anos atrás, inclusive, que o limite máximo da multa é 20%. Então, várias situações podem levar a detectar erro e redução de passivos. Cada centavo é um dia a mais para a empresa, um dia de melhor perspectiva da empresa se recuperar desta crise. No âmbito do trabalho, tudo que nós estamos comentando aqui, obviamente, de forma genérica, não dá para chegar ao desmiuçamento de cada portaria, de cada legislação, em cada segmento que eu estou comentando, mas no âmbito do direito do trabalho, também acredito que as empresas já devem estar na perspectiva e na esperança de que o governo também renove as condições por mais 90 dias das negociações de suspensão do contrato de trabalho, das condições de redução da jornada de trabalho com proporção exata também de redução do salário, sem contar com a manutenção da medida 924, medida provisória, para quem não deu férias coletivas, para quem não antecipou feriados. Agora, com essa situação sinistra também, as empresas que já tinham cumprido a antecipação de feriados com base na medida 924, agora tiveram antecipação de feriados do governo do estado e da prefeitura de São Paulo, mas são situações que acabam se convergenciando nas divergências que infelizmente estão surgindo no âmbito da legislação federal, estadual e municipal, no que tange a uma deficiência na harmonização realmente em que se está sendo tratada a pandemia no país. Acredito que também já seja o momento das empresas procurarem sindicatos, porque na ausência de uma prorrogação dessa possibilidade da
da continuidade da suspensão dos contratos de suspensos de trabalho, da redução da jornada e salário, elas buscarem a redução de salário e jornada via acordo coletivo com os sindicatos. Então, esse relacionamento com os sindicatos também já deve estar no radar das empresas por esse momento. No âmbito do direito civil, o que nós tivemos no período de março para cá foi uma série de intercâmbios presentes entre credores e devedores. A maioria das empresas pedindo a suspensão dos pagamentos de suas dívidas por 90 dias, outros pedindo redução de valores com prestadores de serviços, com contratos de longo prazo, tudo com base, inclusive, na própria assertiva do Código de Processo Civil do estado de força maior. Então, também é uma questão que vai ter muita polemização no âmbito judicial, essa questão de dívidas não pagas, a alegação de ruptura de contratos de fornecimento, de trabalho com terceiros, com base no estado da força maior e pelo próprio estado de calamidade que foi decretado no país. Não creio que seja um momento ideal para as empresas procurarem o judiciário para discutir essas divergências econômicas. O ideal seria se comporem, buscarem ter receitas, mesmo que sejam parceladas, do que ficarem em longo prazo discutindo a entrada desses recursos. Então, a medida mais sensata hoje é o devedor buscar o credor para a sua negociação e o credor estar receptivo com esse devedor para essa negociação, sempre presente também que poderá vir a própria legislação regulamentando esse interstício de tempo do estado de força maior nas relações de contrato, da obrigação do direito civil e comercial. Então, no âmbito do contexto pós-pandemia, vamos chamar assim, o que nós queríamos trazer à tona é isso, um alerta às empresas para que o momento é difícil, o momento é de preocupação realmente para aquelas que foram abaladas mais fortemente pela crise, mas é um momento de prudência, e prudência implica em conhecimento, em segurança, em prévio estudo para todas as tomadas de decisões. É um momento de ter uma assessoria jurídica, é um momento de uma assessoria financeira, é um momento de planejamento, é um momento de enfrentar todas essas disrupturas das relações do contrato de trabalho, do contrato civil, das relações do tributo, de forma menos impactante para a empresa. Seguramente nós vamos superar essa crise, mas a grande sacada do momento é enfrentá-la com todos os mecanismos de legalidade, de planejamento tributário, planejamento fiscal, econômico e, acima de tudo, de renegociação e repactuações de seus compromissos. Obrigado.